Olá, eu sou Ana Carolina Batesini. E eu sou a Bibiana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e agora podcasters. Esse é um espaço de comunicação em saúde para trocar de forma leve e descontraída sobre os desafios alimentares na infância de uma maneira que se encaixe na loucura da tua rotina, seja de terapeuta ou de familiar. Esse é o Ânima Alimentar, o podcast que vem da alma e fala de alimentação para além de comer. Olá, sejam bem-vindos ao episódio Amamentação e o início da relação alimentar. Com a participação da fonoaudióloga Carol Brasileiro, a fono do TT. Bem-vinda, Eba, Carol! E... obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com esse projeto tão lindo de vocês. Eu sou fã, né, de carteirinha assim já assinada e estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto que eu gosto demais, né? Já falei para vocês. Se deixar, só eu falo nesse podcast. É isso aí, vamos divulgar, vamos compartilhar a informação. Nos conta um pouquinho sobre tu, Carol, tipo, da onde que tu é, pra quem tá ouvindo, porque, né, teu sotaque, vão ver que tu não é do sul junto com a gente. Da onde tu é, um pouquinho da tua formação, o que tu quiser contar de ti. Eu sou a Carol Brasileiro, sou baiana, daqui de Salvador. Na verdade, eu não sou de Salvador, sou do interior da Bahia. Mas aí eu moro em Salvador já tem uns 6 anos. E eu atuo como fonoaudióloga neonatal aqui em Salvador. E me formei em fonoaudiologia, me graduei lá na Federal de Sergipe, em Aracaju. E aí tem essa vivência aqui do Nordeste, né? Bem esse recorte do Nordeste, do que é a fono neonatal aqui no Nordeste. Ah, é. E aí, então, minha paixão, na verdade, pela neonatologia começou dentro da residência em saúde da criança. Eu não sei se eu já contei para vocês isso, mas eu não sabia que eu queria neonatologia, eu não conhecia muito esse universo, mas eu sabia que eu queria trabalhar com criança. Eu sempre gostei. E aí, quando eu entrei na residência, eu prestei uma residência para saúde da criança, mas não tinha muito claro que seria no ambiente hospitalar. E aí, quando eu cheguei numa unidade hospitalar com crianças e babies ali, a unidade neonatal, eu falei, poxa, não sei para onde vai, porque na graduação eu não tive esse contato direto. Sim. E aí, ali começou essa paixão pela fono neonatal e pela amamentação também. É, eu acho que não é muito da nossa geração. Quer dizer, eu sou mais velha que tu, mas das formações a gente não tinha muita coisa em Neo, né? Em bebês. Eu acho que a gente teve muito em saúde coletiva, pelo menos eu lá em 2005, não sei. A gente tinha muito saúde coletiva, prevenção, então fazer folder e flyer para amamentação, falar sobre para as mães que o leite materno é o mais importante, posição e pega. Esse era o geral que se falava, mas a gente não tinha muito o fazer, né? Eu não tive estágio em hospital também, nada dessa forma. E acho que agora tem muito mais, né? Acho que tanto em aula dos professores e as cadeiras, né, estarem falando muito mais em amamentação, mas as dificuldades que se encontram não só divulgar para promoção de saúde, que é muito importante né, numa perspectiva de saúde é o que a gente acredita também, prevenir, promover para não ter que lidar com as dificuldades, mas já trazendo um pouco da parte de dificuldade, né? Para não para saberem lidar depois, mas acho que ainda é pouco, se for pensar, é uma área muito especializada, né? Eu Total. acho Tem liga hoje. Nossa, nossa, liga de amamentação na minha época? O que é isso? Né? As Não pessoas tinha nem queriam. liga. Não Eu existia liga acho também. super interessante quando a gente pensa e vai conversando com quem está nessa área da alimentação, que se encontra geralmente essa fala, né? A gente não teve isso na faculdade. A gente foi buscar isso para fora da faculdade. Eu descobri que eu queria isso depois. E essa tua fala, eu sempre soube que eu quis criança. A gente comentou sobre isso no episódio anterior, né, Ana? Uhum, A gente tinha uma identificação, sabia que queria trabalhar com o público infantil, mas tem aí um campo de oportunidade muito grande, né? E aí a gente vai Uhum. se aperfeiçoando, vai buscando, vai entendendo. Como é que foi essa tua trajetória depois da residência ou até durante a residência, né, Carol? Aonde que tu foi buscando informações? Como tu foi te constituindo como sendo a fono do TT, né?
para hoje estar aí formando outros profissionais, atendendo tantas famílias. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua trajetória, se teve ou não teve perrengue, né? Porque aí tenho certeza que tem gente que tá ouvindo e que pensa, olha, essa aí talvez seja uma área que me interessa, uma área que eu gosto. Como é que pode, transitar aí por esse caminho de aprendizagem? Total. Começou pelos perrengues, né? Porque já entrei assim de cara numa residência para trabalhar com Nel, sem nunca ter colocado um bebê no peito, sem entender nada sobre amamentação. E daí surgiu minha curiosidade. Poxa, tenho que estudar isso aqui para poder saber o que fazer, né? Tava ali enquanto profissional agora, aqui na residência, né? Se responde enquanto profissional. O que é que eu ia fazer? E aí, dentro desse cenário, eu, graças a Deus, pude contar assim com preceptores maravilhosos que souberam me direcionar nessa área. Mas sempre foi uma inquietação muito minha sobre algumas condutas, né? Por exemplo, de é, colocar o bebê no peito, o tempo de colocar o bebê no peito, e algumas práticas em que se faziam que não faziam muito sentido para mim. Eu comecei a questionar isso. Por exemplo, né? A mãe às vezes não poder estar mais tempo na unidade para amamentar o bebê. Por que que a mãe não tinha acesso? E às vezes a gente não conseguia evoluir condutas nesse sentido porque a mãe não podia ficar ali para amamentar. Priorizar a fórmula, a oferta de fórmula, por exemplo, em detrimento do leite materno. Aí eu ia estudando que o leite materno era melhor para a criança, só que na prática não fazia muito sentido. Porque aí eu via a prática profissional trazendo, por exemplo, fórmula para a criança e não tinha, por exemplo, um lugar para a mãe ordenhar. Às vezes, dependendo, lá nesse hospital que eu trabalhava, né, que a gente fazia residência, não tem banco de leite, né? É o Hospital das Clínicas aqui, mas ele não tem um banco de leite. A gente tem na maternidade, que é ligada à federal. Mas no hospital, onde a gente tem uma unidade de pequenos lactentes, não tem. Então, não tem essa estrutura. Então, a gente não consegue, muitas vezes, fazer com que a mãe ordenhe a beira-leite. Isso está mudando. Hoje já está um pouco melhor. Mas ali a gente não tinha essa opção. Então, eu tinha que saber, até aprender cálculo de fórmula com nutricionista, daquilo mais ou menos que seria a complementação da criança. Eu fui aprendendo assim. E aí, uma coisa não batia com a outra, no final das contas. E aí, Uhum. eu vi alguns bebês, por exemplo, não evoluir muito em alguns quesitos. Por exemplo, de sucção. Porque a gente, infelizmente, introduzia mamadeira cedo, introduzia outros utensílios, em detrimento de estimular esse bebê em seio materno. E aí foi que foi surgindo essa minha curiosidade e eu fui buscando informação e aprender sobre amamentação. E foi aí que eu descobri um universo que não conhecia, né? Que é o universo do aleitamento materno e foi tão lindo quando eu descobri que já tinham fonos que trabalhavam com isso. Porque vocês podem perguntar para qualquer preceptor meu, né? Se eles estiverem ouvindo esse podcast, eu vou mandar para eles. Eles sabem que é verdade. Eu sempre falava assim, nossa, mas é uma área que a gente tem tanto potencial para poder ajudar as famílias Não e é? pouco a gente faz. E aí eu falava para eles, eu vou sair dessa residência e eu vou trabalhar com isso, vocês vão ver. Eu falava assim. E assim, eu não tinha noção de como eu ia fazer isso, mas eu queria muito fazer isso. E acho que esse querer nosso faz a gente buscar mesmo os caminhos e dar os primeiros passos para que a gente trabalhe, né, em prol dessa alimentação respeitosa, dessa alimentação responsiva que a gente tanto aprende ao longo da jornada. E você chegou a fazer, Carol, depois também aquelas formações de consultoria de amamentação? Porque eu acho que Eu fiz. tem coisas que que aprende que é diferente de fono, né? Aham. De Eu só fiz um fono, porque curso. é multi geralmente, né? Quando faz consultoria de alimentação, é multiprofissional as formações, né? E aí você aprende que não é só. Que às vezes a gente vive dentro de uma bolha, tem isso também. A gente começa a atuar com amamentação, com bebês, e a gente acha que só o fono sabe botar o bebê no peito. E às vezes tem sei lá, não sei se a palavra é estigma, mas às vezes a gente tem isso. E aí, quando eu entrei, eu fiz uma capacitação, uma consultoria avançada em amamentação, um curso mais avançado. Porque eu imaginava assim, poxa, eu já sei botar o bebê no peito, então eu preciso fazer uma formação avançada. E aí, o universo também, assim, foi se abrindo na minha frente. E aí, a partir, assim, de uma que eu fiz, eu fui fazendo várias, né? A gente sempre vai querendo aprimorar.
Eu fiz, inclusive, cursos voltados para consultoria de amamentação, mais associados à carreira. Assim, o que que eu ia fazer, né? Me tornei uma Uhum. consultora e agora? O que eu vou fazer? E tudo isso foi trazendo um pouco de bagagem para que eu pudesse idealizar um curso também, para que hoje eu pudesse falar para outras fonoaudiólogas qual foi o caminho que eu percorri, né? E o que que eu fiz e o que que a gente pode fazer na prática. E, assim, fazer o curso de consultoria foi um divisor de águas para mim, porque tudo aquilo que eu já fazia, que eu aprendi na residência, que eu fazia no hospital, muitas coisas, né? Já eram ultrapassados, assim, conceitos ultrapassados que a gente não utilizava mais. É, eu não conhecia mesmo os fundamentos do aleitamento materno, até do ponto de vista de Organização Mundial da Saúde, de preceitos da Unicef. Uhum. Eu não tinha a ideia, a dimensão, né, do quanto que a gente tinha isso bem estabelecido. E depois da consultoria, do curso de consultoria, foi que as coisas foram se abrindo, assim, né? Os horizontes foram se abrindo para mim. Eu tava conversando com a Bibi essa semana antes e uma das dúvidas que eu queria, uma coisa que eu pensei que eu queria te perguntar é, eu nunca fiz o curso ou as formações em consultoria, eu sempre tive a parte de bebê da perspectiva de fono, ou seja, motor oral, e claro, encaixando num bidômio, existe uma mãe, um seio, mas meu conhecimento, eu tenho uma ideia do que é a maior diferença, então a minha pergunta é, pra ti, depois que tu fez, qual era a maior diferença que tu notou na prática de ter feito a consultoria também? O que que complementou, que é uma coisa que, como fono, mesmo tendo passado em neo, residência, que foi o caminho que eu tive também, qual era a maior diferença na prática, no receber no consultório mães que estão com dificuldade na amamentação ou no AC, fazer esse encaixe perfeito? Ou ir na casa, né, como consultora, na prática, trabalhando, o que que foi a maior diferença que tu notou depois de ter feito as formações? Nossa. Primeiro, aquilo que a expectativa que eu tinha em relação à expectativa à realidade, assim, das expectativas que eu colocava na criança, no aleitamento e na criança sair comendo, e a expectativa que eu comecei a criar entendendo o universo da amamentação. Deixa eu ver se eu consigo me fazer mais clara com exemplos. Por exemplo, antes eu focava muito na sucção das crianças, né? Então, só como fonoaudióloga que atuava no hospital, eu focava na funcionalidade da sucção. Eu acho que também é a maior demanda hospitalar, né? A gente tem que fazer desmame de sonda para poder dar seguimento aos trabalhos e acelerar a alta das crianças. Então, a maior questão para mim era tirar a sonda e fazer a criança sugar efetivamente. E mais do que era sugar efetivamente, né? Eu tinha aquela coisa, se a criança está aceitando o volume, ela está realmente sugando, conseguindo comer, enfim. E depois que eu fiz a consultoria, acho que o que melhorou mais foi a qualidade do atendimento e entender o processo de alimentação como um conjunto de fatores que não é só sucção, né? Que é muito além de sucção. Então, entender a relação, que é muito importante, a relação do binômio, né? Que é muito importante a gente entender outros fatores além das questões orais, que são importantes, mas não é só isso. E quanto que os bebês respondem às questões orais, a gente manejando o todo, né? E aí isso ajudou tudo, né? Ajudou tanto o meu trabalho neonatal, porque eu ainda trabalho em unidade neonatal, quanto trabalho no alojamento conjunto, quanto o trabalho domiciliar, né? O que que a gente espera de uma criança que acabou de nascer. Uma coisa interessante é que quando eu estava no Hospital das Clínicas, que eu era residente, a gente, lá não era maternidade, mas lá era unidade neonatal e a gente recebia bebês de um dia, 2 dias de vida. E aí era acelerar o processo de autoinvestigação, né, de alguma questão orgânica e, enfim, e acelerar as questões orais. E muitas vezes esses babies não tinham a oportunidade de desenvolver algumas questões que vão se ser desenvolvidas na primeira semana de vida. E aí, trabalhando na maternidade, depois de fazer curso de consultoria, depois de fazer algumas formações de aleitamento materno, você entende, né, que aquela criança acabou de nascer, que são as primeiras experiências e que são experiências fundamentais para que ela se desenvolva, enquanto sujeito que se alimenta. E isso é tão importante para tudo, né, que vem depois.
E acho que é isso. Eu acho que eu respondi e fiz um outro podcast na minha resposta. Mas essa é a ideia, poder complementar. Sim, eu acho que o que tu falou é bem importante para olhar para esse momento como um primeiro momento, né? Acho que as pessoas têm ainda muita a ideia de que não, o bebê nasce e come, é fácil. E nesse mundo Instagram, que eu acho que hoje em dia, nos últimos 3 anos, 4 anos, até existem várias mães mostrando a realidade de uma maternagem, né? De um maternário, da dificuldade que se é também de amamentar. Mas antes disso, que Instagram era principalmente só o bonito, só a foto bonita, só as coisas bonitas, eu acho que tinha muito de é perfeito, é sempre tudo perfeito. Ah, amamentar é a coisa mais perfeita do mundo. E não é, é mega difícil. É mega difícil para a maioria. É mais fácil ser difícil do que ser fácil, só que não falam muito. Então, acho que isso é legal para mostrar também e falar sobre essa parte de como a amamentação é o primeiro momento, é essa primeira relação. E quando tu estava falando de estar no hospital, na residência, olhar como fono muito mais para o bebê e para a boca, e que esse bebê, a culpa é que ele está fazendo algo errado, ou que, né, algo errado entre aspas, mas tem algo errado com o bebê, também me remeteu a isso. Tipo, não é só uma coisa errada, né? E também a quantificação, quando tu falou, a qualidade do hospital é querer Isso. sair. Então, é medido pela quantidade que está ingerindo. E a qualidade disso. Então, tipo, eu fiz, acho que a residência em 2016, 17 eu tava na ANEL, e uma das coisas, a gente começou a se falar em recusa e o bebê não querer, né, naquele momento. Então, acho que é bem importante essa fala para a gente pensar na alimentação como esse primeiro momento de comer, né? Essa primeira relação que está sendo construída e que não é fácil e automática, né? É esse momento de aprender, até porque se não aprender nesse momento, talvez não vai Uhum. conseguir depois. E o Eu, a- curso, eu penso muito que todo o curso de consultoria, ele traz essa visão do passo a passo, de dar tempo, de você prezar mais pela qualidade e amplia o teu olhar para essas coisas. Teve um bebê recentemente, acompanhando em AC, né? Um bebê recentemente que com 3 dias de vida estava fazendo recusa absurda. Recusa, gente. Ele empurrava e não era confusão de bicos, porque onde eu trabalho não pode bico. Então, não era confusão de bico, não tinha acesso, a mãe não tinha bicos com ela. Não era. Era simplesmente a criança recusando. E aí que a gente foi investigar tudo, a mãe me falou, né, aos prantos, que estavam tentando forçar a criança a mamar. E aí a criança só era colocar na posição tradicional, que a criança abria um berreiro, assim, ela ficava extremamente tensa e chorava. E dá para entender, porque nascer é estressante, gente. Nascer é estressante. É E o aí, primeiro depois disso, se a trauma. gente entrar em coisas, assim, muito estressantes, a gente não dá tempo ao tempo, a gente não promove de uma maneira responsiva a esse primeiro momento, a gente pode acarretar muitas dificuldades. Mas eu nunca tinha visto assim, com 3 dias de vida, eu fiquei assim, nossa, gente, como é importante a gente ter essa visão, viu? E eu acho que entra uma coisa importante sobre a segurança da informação que essa mãe tem, esse empoderamento da informação. Porque no momento que a criança nasce, o nascimento é estressante para a criança, é um fator estressante para a mãe, é uma mudança absurda, as questões hormonais, toda a mudança de contexto, vem uma fragilidade muito grande, né? E aí vem o profissional da saúde, que é a tua referência, e te diz, tu tem que amamentar 15 minutos de cada lado, 10 minutos de cada lado. E aí a tua criança fica 5 minutos e ela não quer mais. E aí tu diz, não, mas ele me disse que tem que ser 10 minutos. E aí ele volta no segundo round e diz, ficou 15 minutos? Ficou 10 minutos? Anota. Anota aqui o tempo que ficou, a hora que foi. E aí vem esse controle, aí você entra, tá, mas se ele não tá mamando tanto tempo, então tem alguma coisa que tá errada. Então eu tenho que segurar mais. E aí vem uma questão que eu entendo e penso que também é uma área, né, Carol, de atuação muito importante, que as mães se preparem para o momento de amamentação, né? Porque a gente sabe que hoje, isso que a Ana falou, acho que é bem importante. Hoje a gente tem acesso a informações mais reais do maternar, né? E também a gente sabe que não precisa esperar ficar doído, não precisa esperar ter. Se a gente se prepara sabendo que pode ser desafiador, a gente vai desenvolvendo recursos
para conseguir passar por esses momentos. Então, ter um acompanhamento de um profissional que prepare. Não se tem. Me corrija se eu estiver errada, mas até onde a gente fala, não se tem nada que vai preparar para a amamentação, além do conhecimento, né? Se a gente pudesse informar, se a gente puder ter profissionais que vão nos apoiar para aquele momento. Porque aí, quando a criança vai nascer, vai ser uma realidade diferente, né? Fora que, assim, as mães falam muito isso pra mim, né? Ah, a prática é diferente da teoria. Mas quando você tem uma teoria, quando você tem um embasamento do que esperar, do que vai acontecer, do que é esperado que o seu bebê apresente, né? Do que vai acontecer nas primeiras horas, nos primeiros dias, né? Nos 2 primeiros dias, e como o que é fisiológico, o que não é, a mãe fica muito mais empoderada, literalmente, sobre esse processo e sobre a amamentação. E estando mais confiante, a palavra seria mais essa, mais confiante, as coisas fluem melhor. Ela tem mais autonomia frente a esse processo, né? E que é muito importante, né? A mãe e o bebê têm que ter autonomia, senão não funciona. Eles que são ali os protagonistas do aleitamento. E é isso aí que você falou, tem que ter mesmo informação. E às vezes as mães, né, e até enquanto fonoaudiólogo, a gente se prepara muito para atuar com a alimentação infantil. Quando chega, por exemplo, o desafio alimentar na clínica fonoaudiológica, e o fono não tem experiência, o que é que ele vai fazer? Ou vai encaminhar para outra pessoa, ou ele vai se preparar. Mas muitas vezes, por ter ainda essa cultura de desmame, essa cultura de que é instintivo as coisas, de que as coisas acontecem assim, quando é um atendimento de amamentação, eu vejo muita gente achar que dá conta, sabe? E quando você não tem essa formação, ou então quando você não tem o mínimo de noção de como as coisas são, né? A gente pode estar também ah, fazendo intervenção que traga algum, sei lá, alguma coisa. Que não faça alguma coisa da melhor maneira para essa família, para esse binômio, dê alguma orientação. Como, por exemplo, tem que deixar mamar 15 minutos. Isso que você falou foi perfeito, né? Tem que dar os dois peitos na mesma mamada. Tem que. E aí, uma coisa que eu sempre digo, não tem que nada. Quem vai dizer o que que tem que ir na amamentação é o bebê e a mãe. Então, é isso aí. Não tem muito regrinha pré-estabelecida. Tem aquilo que é fisiológico e a gente só vai ser essa ponte aí, só vai ajudando, né? Ajudando esse binômio. Eu lembro de um caso que era um bebê com síndrome de Down, que chegou no consultório. Ele já estava com 7 para 8 meses, e daí agora, nesse momento que o pediatra estava falando para iniciar com introdução alimentar, e que ele estava demonstrando interesse. E a mãe não estava com leite mais, então ela estava fazendo translactação, relactação, translactação. E aí, Sim. ela não. Eu fiz toda a consulta, tipo, conversando com a mãe, avaliei ele no peito com a sondinha, pra quem não, né, não sabe, quando coloca a sondinha do lado e tá botando leite de outra forma, quando a mãe não tem, porque o pediatra era uma pediatra. Ela era bem firme na ideologia de que fazer ficar no peito o máximo possível porque esse é o ideal e assim talvez vai estimular a ter mais leite. E aí eu demorei, acho que uns 40 minutos na sessão, tipo, pro final, que eu percebi o quanto a mãe não estava confortável. E aí eu falei, mas pera, você quer continuar amamentando? Sendo que Uhum. ela tinha uma criança de 2 aninhos, esse bebê, com características, né, da síndrome de Down, que teria uma atenção diferenciada para ser dado no todo o desenvolvimento dele. Eu perguntei, tu tem interesse ou tu tá fazendo porque a pediatra tá pedindo? E ela, eu não, por mim eu já tinha parado, é uma função, é muito difícil, é muito estressante. Eu tenho uma criança de 2 anos, eu tenho que voltar a trabalhar, já deu 7 meses. E aí eu tenho que toda mamada parar e fazer assim, e ele ainda empurra e não tá super tendo prazer em fazer isso. Não, por mim eu não faria. E eu, então vamos parar. Por que, por que que tu vai fazer algo que tu não quer? Porque estão mandando. Se para vocês dois não tá sendo prazeroso. E aí, claro, vai ter fonos e outras pessoas que vão querer me matar por essa fala. Mas eu não vejo, porque eu não sou levantadora de bandeira afinco, assim, ideologicamente, que tem que.
Porque, dependendo do caso, não, para essa mãe, que benefício tem colocar a criança ali se ela não estava gostando e ele não estava gostando? Eu lembro que ela estava até já pensando na mamadeira, ela perguntou da Dr. Brown, alguém tinha indicado para ela, uma outra pessoa que ela tinha feito avaliação, e aí ela disse outra, eu sou engenheira de produção, acho que é, e aí ela falou que aquele negocinho verde no meio da mamadeira do Dr. Brown era pura mentira, porque aquilo lá ela analisou de ponta cabeça e não ia diminuir gás ou refluxo, nanã, só porque o leite entra e sai dali. Ela disse: Eu não vi funcionalidade nenhuma para isso. E eu sou engenheira de, de produtos, não sei o quê. Isso aí, a gente também acha que não vai funcionar muito, não. Não tem estudos comprovando que o negocinho no meio vai diminuir cólica. Tipo, não, mas enfim, ela foi uma mãe foi a primeira que me fez assim. ah, po- Poder perguntar e fazer o que a mãe quer, porque às vezes não tem um motivo tão óbvio e que apoie, e daí assim, a gente tem que incentivar, né? Incentivar, mas incentivar e forçar são coisas diferentes. Eu acho muito diferente, essa parte, né? Não sei vocês. Essa fala da Ana me fez lembrar de Isso. algumas coisas, inclusive pessoais, assim, e dos meus processos de amamentação. E me fez, quando a Carol estava falando dessa importância também da gente, das formações, de ter um outro olhar para além da boca, né? Sair da ideia, trocar um pouquinho a lente, ampliar esse olhar para as questões que talvez a consultoria trouxe, né? Ou favoreceu, né? Que permitia a gente olhar de outras perspectivas também. Eu acho que tem coisas que só a prática vai trazer. Mas a gente também tem que se colocar nesse lugar de aprender das outras profissões. Então, a enfermagem muitas vezes tem esse olhar do acolhimento, do ouvir, muito mais, mesmo nós sendo terapeutas, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo na prática. A gente vai aprendendo. Todo mundo começa fazendo uma anamnese com uma folha de anamnese, lendo as perguntas até a gente conseguir evoluindo para uma troca. E aí, quando a gente escuta de outros profissionais, eu acho que isso vem e nos dá um suporte ou um subsídio para, ok, talvez eu possa abordar de uma maneira diferente. A gente não está Uhum, falando que a gente vai fazer como os outros profissionais, mas a gente vai se inspirar na maneira como eles conversam ou a forma que eles colocam a pergunta. Eu acho que isso é legal. E referente à pergunta antes da Ana, a gente estava conversando e ela trouxe uma coisa que eu achei muito legal, que é, eu acho que tu podia falar um pouquinho, Ana, da tua perspectiva do sobre que eu achava que era a da diferença maior. formação. Eu Eu acho esqueci que porque a sim. gente desenrolou para É, outro lado, mas eu ia voltar. Eu tava na minha cabeça de voltar. Aí eu lembrei do caso desse menininho e mas o que eu achava acho que a maior diferença de fazer consultoria, as formações, é aprender sobre o peito, a mãe, ordenhas e coisas que a gente, como fono, não aprende. Então, tipo, eu sei muito do bebê, eu sei muito da boca, da funcionalidade, de falar com um osteopata se precisa, encaminhar para outras coisas, para odonto se precisa, né, em questões de linguinha e tal. Sei encaixar no peito da mãe, sei mexer no peito da mãe, mas se é um peito um pouco diferente. Eu não sei todos os tipos de bico que existem do peito da materno. Eu sei que existem três. Eu não sei se existem Não, mais. Três assim que eu existem aprendi, muitas sabe? mulheres Eu nesse mundo. quando tem 13 é o resumo. E pra te ver, então. E eu penso, quando tem mastite, quando tem outras coisas, eu não sei o que recomendar. Eu encaminho pro pediatra, para um médico. Vou dizer, vai lá, que eles vão te recomendar. Eu penso também que essa maior diferença seria, vai te ajudar muito fazer ordenha um pouco antes, quando é aqueles casos, a bebê tá com disfagia, a mãe tem muito leite, é explosivo, faz um pouco antes. Agora, eu não sei explicar como faz ordenha. Então, para mim, eu achei que tu ia dizer que na prática, a maior diferença se eu fizesse o que eu penso em fazer ainda para voltar a mexer mais com bebês, eu amo essa parte de amamentação e pequenininhos, mas eu fico pensando que eu sou falha, né? Eu tenho falha na minha formação, que é essa saber mais da mãe do peito. Eu não sei tanto da mãe do peito. E como eu não tive filho, eu não sei fazer ordenha. Eu não tive que fazer ordenha em nenhum momento, né? Então, eu não sei explicar como faz uma ordenha. Sei teoricamente, mas eu nunca não vai te ajudei. ensinar bem. Hã? Entendeu, Ana? Ter filho não vai te ensinar a fazer ordenha. não, e eu ia falar isso agora, porque quando a minha primeira filha nasceu,
Para vocês terem ideia, eu tive bastante produção nos primeiros meses. E aqui nos Estados Unidos é muito, 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 muito comum fazer a extração do leite, congelar o leite, existem as bagzinhas, é muito comum, é o que a grande maioria das pessoas faz, porque a licença, muitas vezes, maternidade, para quem volta ao trabalho, são 6 semanas. Então, assim, existe todo um preparo para que a amamentação prolongada ela continue por meio da extração. E aí, a enfermeira veio na minha casa fazer o acompanhamento, enfim, ver como é que estavam os primeiros dias. E eu tava tirando leite e jogando leite na pia, virando leite. E quando ela disse, ela olhou aquilo, ela disse: O que que tu tá fazendo? Eu falei: Eu tenho muito, eu não nada. Ela: Não faz isso é ouro. Não põe o leite fora, congela o leite. Congelar o leite? Tá aqui o teu papelzinho. Eles tinham me dado um flyer para dando as orientações de quanto tempo podia e tal. E eu: Pra que eu vou congelar o leite? A minha realidade era que eu iria estar em casa e que eu iria estar sempre à disposição. Uhum. Pois a gente aprende que não, e eu não vou ter sempre a mesma produção de leite, eu não vou ter sempre a mesma demanda, e depois eu senti muita falta de não ter congelado esse leite. Então, assim como o fono não prepara para fazer isso, ser mãe, eu fui mãe, mas assim, aprendi num perrengue, botei muito leite fora e continuei. Na minha segunda gestação já foi totalmente diferente, mas daí porque já tinha um preparo diferente também, né? Então, Então, acho que isso é algo bem importante. E a gente não tem noção disso, que é o que eu acho que a Carol trouxe, falou, né? Sobre olhar para a boca, ver a funcionalidade, e tem um mundo inteiro de organização, de instrução, de como favorecer, que eu enquadro hoje nesse conhecimento, que a gente não pode, não prepara o peito para amamentar. Mas se a gente se prepara sabendo o que vem e como que a gente vai fazer, é, esse conhecimento deixa tudo muito mais fácil, né? Sim, totalmente. Isso que a Ana falou aí é exatamente essa sensação eu também tive, Ana. De tipo assim, nossa, eu não sei colocar o menino no peito. Tipo assim, eu não sei manejar a amamentação, eu não sei. A gente fala que é pra mãe ordenhar, mas a gente não sabe nem pra onde começa a ordenha, né? não, Eu ou não sabe sei. só no teórico. Tipo, eu sei no teórico o que dizer, mas se ela disser, tá, mas eu tô com dificuldade, tu me ajuda? Não. E às vezes a gente tem, a gente pode, eu falo a gente enquanto fonoaudiólogo que se propõe a trabalhar com isso, a gente pode cair na besteira de falar isso e fazer isso com as mães e não explicar. É isso que a Bebiana tá falando. Tipo assim, ela foi mãe e ninguém, né? Se não falasse ali, se não tivesse chegado alguém e mostrado para ela, olha, não é assim que faz. É assim e tal, e tal, tal, tal. E a própria técnica de como tirar do peito. Eu canso de pegar a mãe esfregando a mão no peito e que acaba ferindo ali para poder tirar leite, né? Outras esmagando o peito, perto de fazer uma obstrução ductal, porque ninguém orientou a melhor maneira de fazer. Assim é colocar o bebê no peito. Às vezes a gente aprende, porque a gente vê, acaba vendo outros profissionais fazendo e a gente vai fazendo assim também. É uma coisa que, infelizmente, às vezes vem por osmose e a gente vai reproduzindo. Mas não para pensar, poxa, qual é a melhor maneira de colocar? E se eu empurrar a cabeça da criança para o peito da mãe, será que é bacana? Será que está confortável para a criança? Será que está confortável para a mãe? E às vezes eu já atendi também, assim, mãe que estava no terceiro dia de vida do bebê, não tinha entrado ainda na pojadura. A produção de colostro estava bem tímida porque o bebê não estava conseguindo amamentar. A mãe tensa, menina, que isso aqui estava duro. E ela tem seu trabalho de parto, mais de 24 horas de trabalho de parto. E ela, assim, tava exausta. Ela tava, assim, no... Eu falei, não vai realmente, vai atrasar essa lactação, não vai acontecer a pajadura. Não adianta eu ficar aqui, empurrando esse bebê se ela não tá confortável e tal. Foi tiro e queda. Essa mãe só tirou uns cochilos, assim, pra ela descansar e tal. E a gente encontrou uma posição confortável para botar o neném. As coisas foram fluindo. Mas até a gente ter essa noção, ó, é um caminho longo. Eu tava pensando também, enquanto tu falava. Ah, eu queria comentar enquanto vocês estavam falando, só para fazer o parênteses do episódio do Fono também fala da Isa e da Fontanese, que elas dizem útero não é currículo Lattes. Eu tentei dizer, eu não fui mãe e vocês já não, mas não quer dizer. E eu, obrigada. Obrigada por reforçarem que meu útero não é currículo Lattes.
E não quer dizer que eu não tive, que eu não vou saber. Porque esse episódio delas é o máximo. E tem uma nutricionista junto que tem duas filhas. E aí ela fala: uma filha foi completamente diferente da outra. Então, mesmo que eu tenha criança e os pais que podem em algum momento dizer: ah, mas você não tem criança, você não sabe. Não quer dizer, porque eu posso ter uma criança que amamentou maravilhosamente bem, tudo perfeito, e daí eu vou atender alguém que tem dificuldade. Eu não vou relacionar igual, né? Uhum. Eu E ia. aí, Pode falar. eu Pode ia falar. comentar uma coisa agora. A gente está aqui falando da amamentação como sendo o primeiro momento da relação alimentar, né? Então, o primeiro momento do comer é na amamentação. E aí tem todas essas coisas que permeiam esse primeiro momento, né? Tensão da mãe, tensão da criança, posicionamento, o ambiente, enfim. Tudo isso já vai refletir aí. Tanto que um bebê de 3 dias estava recusando o peito por uma série de questões que são multifatoriais. Porque a gente sabe que comer é complexo e é multifatorial. Mas aí me vem uma outra questão pensando na trajetória dos desafios de alimentação, que a gente aqui está falando do início, mas eu entendo que a amamentação ela é do início até o processo do desmame, né, Carol? E eu não sei Sim. como é que é isso na tua prática. Tu tens trabalhado com esse processo do desmame, ou esse processo, às vezes até desafios alimentares que chegam de crianças maiores. A gente sabe que hoje a recomendação é até 2 anos de idade, mas crianças que chegam aí perto dos 2 anos. E aí a mãe diz: só quer mamar no peito. Eu tenho que fazer o desmame para iniciar, para começar a comer. Enfim, Uhum. esse essa etapa do processo de amamentação, o desmame em si, tu tens trabalhado com isso? Como que tu enxerga isso? Não trabalho diretamente com desmame, porque eu entendo que é também uma área que você precisa ter um conhecimento mais aprofundado para você trabalhar com isso. E como eu trabalho muito mais com o estabelecimento da amamentação, ali, introdução alimentar, o processo de desmame, não é que não chega para mim, chega para mim. Mas o processo de desmame em si, por exemplo, eu não faço consultoria de desmame. Mas como é que eu enxergo isso, né? Enquanto fono do TT. Eu entendo que a amamentação ela vai funcionar enquanto estiver funcionando para os dois, né? E não é assim o desmame do peito que vai garantir que essa criança vai comer comida, né? Às vezes a relação de alimentação que ele tem é o peito. E Uhum. isso acontece lá desde os primeiros meses, né? 6 meses lá em introdução alimentar. A gente vê isso ali, a criança só conhece peito. E se a família não direciona essa criança para reconhecer as outras coisas como alimento também, essa criança vai passar um bom tempo só reconhecendo o peito como alimento. Então, tem outras coisas nessa relação, para além da alimentação ao seio, que são muito mais preponderantes no sentido de interferir na aceitação ou não da alimentação, né? Vocês podem falar isso com muito mais propriedade, mas do que só o seio materno, né? E o seio materno, principalmente nas crianças maiores aí, que, por exemplo, crianças a mais de 1 ano, né? A gente sabe que a função ali não é só nutrição, embora tenha uma função importante, mas não é mais a função de nutrir exclusivamente. Então, existe uma relação que se estabelece ali que é para além. Essa criança não está procurando peito para encher a barriga, necessariamente, né? Então, é muito mais nessas crianças que são maiores. O que que acontece nessa relação? Né? Essa relação está funcionando? De que forma está funcionando? Não funciona para essa mãe? E eles, né? A mãe e criança, mas principalmente o adulto, né? Que acaba direcionando a forma de alimentação infantil. Se não funciona mais para essa mãe, eu entendo perfeitamente que o desmame gradual ele é uma opção e ele é necessário muitas vezes para que essa mãe consiga, então, direcionar para as questões, por exemplo, de que essa criança precisa, as questões energéticas, por exemplo, né? As questões alimentares, de outros contextos alimentares fora do peito.
Isso me faz Eu entendo. pensar na importância da gente, de novo, né? A gente fala isso constantemente, mas a importância da gente olhar para esse desenvolvimento infantil, né? Qual é o papel dessa amamentação, como que essa criança está se comunicando para além desse momento da amamentação também, né? E aí me lembra uma situação, eu fiz, quando a minha primeira filha tinha 1 ano e 4 meses, eu fiz uma consultoria para desmame, e me marcou muito uma fala da Cris, que fez a minha consultoria e disse, Bibi, quando as pessoas me buscam para fazer consultoria de desmame, o que acontece geralmente é que elas prolongam o tempo de amamentação. Porque na consultoria do desmame se organiza o que está bagunçado. E aí ela estava falando de organizar, de não ter mais livre demanda, enfim, organizar as rotinas, os rituais, colocar essa criança no ponto de desenvolvimento que ela está, que uma criança de 1 ano e 4, 1 ano e 6 já consegue fazer, né? Então, eu lembro que aquela fala dela me marcou muito e foi realmente o que aconteceu no meu na minha etapa. O meu processo de desmame, que quando eu contatei ela foi, tá, eu quero desmamar porque tá sendo muito desafiador as noites, e ela me disse, não, vamos tentar fazer diferente. Eu acabei amamentando por mais 6 meses. Então, e não foi um amamentar pesado, foi um amamentar que foi se construindo, mas que se eu tivesse interrompido e ter dito, bom, eu não vou mais amamentar, poderia ter sido um rompimento abrupto, e a gente sabe que isso pode ter interferências aí no desenvolvimento, enfim, mas me fez pensar sobre esse papel da consultora de amamentação também, né? E entender que esse processo, muitas vezes a gente pensa no trabalho da fono só lá na introdução, ou do trabalho da consultora só lá no primeiro contato do bebê com o seio, mas ele pode se encaminhar ao longo, das fases de desenvolvimento dessa criança, né? Eu costumava, às vezes, indicar dois livrinhos da coleção Conto com Você, que é uma editora que mais independente, assim. Não sei se tu conhece aí no Bahia, mas eu sei porque tem uma Nutri do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que já postou, já tem livrinhos nessa coleção. Na Conto com Você, e a Aline Padovani também, os dois livros da Padovani é nesse daí. Aí tem um que é Mamar Quando o Sol Raiar, da Fernanda Vernilo, e aí é para ajudar o desmame noturno, de uma forma respeitosa. Então, tipo, é uma historinha contando vamos mamar quando o sol raiar, para começar a diminuir o noturno. E o outro é Tchau, TT. História de apoio ao desmame respeitoso. E daí seria para começar a dar o tchau pro TT, para diminuir. Às vezes eu tinha esses dois livrinhos, eu deixei. Eu não sei se alguém pegou, porque quando eu vim para a Austrália, eu deixei vários livros para quem quisesse e não sei se pegaram ou tá lá guardado ainda, mas eu não trouxe comigo esses dois livrinhos. Às vezes ajuda se a criança já tem uma compreensão, né, de ler junto e tal. Ou até para a mãe se sentir em paz. Eu acabei lendo o livro da Bianca Bala, sobre o desmame, o processo de desmame, e ela também, né, Carol, ela é uma consultora e ela também ela trabalha com essa parte de amamentação, acaba dando cursos, enfim, não sei se tu é, quer contar um pouquinho também dessa trajetória, se a gente pensar aí, bom, eu quero ser uma fono do TT, né, a Carol é fono do TT, eu quero ser uma fono do TT, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar nessa área, o que que eu faço, para onde eu vou, quem eu procuro, é, pode procurar a Carol, né? A Carol tem curso, se tu quiser comentar sobre o teu curso um pouquinho. Mas se tu quiser trazer aí algumas referências para até Não. no Instagram, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho interesse em trabalhar com isso, mas eu não sei se eu vou me jogar nisso logo. Então busca olhar. Acho que uma coisa que me chamou muita atenção que tu falou nos teus primeiros minutos de fala foi o não saber. Essa posição do não saber. Eu fiquei angustiado. O não saber me trouxe uma dúvida, uma curiosidade, e eu quero ter uma ação frente a isso. Então, se a gente tem essa coisa, eu não sei muito bem o que eu quero, pesquisa, não fica no não sei, né? Se é uma coisa que faz você ficar curiosa, se é uma coisa que eu não sei, não quero saber, tudo bem, né? Mas se é uma coisa que eu não sei, eu tenho uma curiosidade, o YouTube, tem muitas formas hoje da gente ouvir conteúdos, né? Se identificar com conteúdos e poder procurar essas pessoas e ver elas falando de outras maneiras, né? Não sei se tu quiser trazer um pouquinho sobre esse processo de formação.
Sim, a gente tem muito boas referências aqui no Brasil sobre as diversas áreas do aleitamento, né? Desde o estabelecimento da amamentação, o processo de introdução alimentar e o processo de desmame, a gente tem muito boas referências. A Cris Machado e a Bianca Balaciano são, para mim, assim, as maiores referências que a gente tem, assim, em termos até de produção de conteúdo sobre isso, Uhum. né? Elas escrevem muito bem, as duas têm livros sobre isso, elas escrevem muito bem, elas falam muito bem, elas ministram aula sobre isso. E tem um direcionamento muito responsivo. Eu acho incrível, assim, a própria Bianca Bala, ela é psicóloga, né, de formação, de graduação. E eu acho incrível a maneira como ela direciona o aleitamento materno. O curso da Bianca é um dos cursos, assim, pensando no processo de amamentação para além da sucção, é um dos cursos bem aprofundados. E aí você pensa assim, poxa, é uma psicóloga, né, de graduação, e aí, mas é isso, de você se aprofundar em coisas que fogem um pouco da tua área de graduação, mas que vão te proporcionar ter um atendimento que vai fazer diferença na vida das pessoas. E sobre, sim, eu tenho um curso, né, para fonos, específico para fonos. Essa inquietação de aprender sobre a amamentação e de mergulhar nesse universo e realmente trazer resultados, ter resultados na prática, me levou a querer desenvolver e espalhar isso, né, para as outras pessoas. E, nossa, hoje o Fono do TT, ele é mais uma formação, porque ele tem mais de 45 horas de aula lá, assim, né, falando sobre tudo. Eu achei muito interessante que vocês estavam falando sobre que às vezes a gente está focado, né, na sucção, nesse processo, que é da nossa graduação, e a gente aprende sobre isso. Mas meu objetivo lá no Fundo do TT, se você abrir lá o Fundo do TT, vai ver nas primeiras aulas, não são aulas sobre sucção. A gente vai falar da história da amamentação, do início da amamentação, porque se a gente não entende isso, para a gente entender o contexto do agora, assim, quando a gente chega lá com a mãe, né, e de toda a bagagem que ela traz de conceitos, né, de conceitos que às vezes vieram das famílias, vieram da sociedade, de tantas coisas, a gente precisa entender um todo, um contexto social, né? Ah, como que a gente pode fazer isso frente a um contexto hospitalar. E aí a gente vai falar de um monte de coisa. E lá, sei lá, para o módulo 6 talvez, a gente vai entrar na parte de sucção, né? Ou de manejo. Mas é bem interessante. E se você quer aprender, assim, a atender a amamentação, né? Ou quer se tornar um consultor em amamentação, uma coisa bem interessante é que, infelizmente, a gente não tem hoje um KNES para consultor de amamentação aqui no Brasil. Então, qualquer pessoa que quiser, por exemplo, dizer que é um consultor e se não tiver formação adequada, infelizmente não tem o que balize para dizer assim, essa pessoa não pode ser consultor. Mas é muito importante que se você quer prestar um atendimento de qualidade, né? E um atendimento que tenha ética, responsabilidade com aquilo que você vai entregar, né? Com os resultados daquela família. É muito importante que a gente se aprofunde e estude, né? E busque nessas fontes que são, ah, que formaram um caminho para que hoje fosse possível as pessoas viverem de consultoria no Brasil e ajudar tantas famílias a estabelecer a amamentação de uma forma mais tranquila, né? De uma forma um pouco menos dolorosa, um pouco menos exaustiva. E se você de repente é fono e quer trabalhar com isso, deseja se aprofundar, o Fono do TT está aí, né? É só você me procurar, me segue lá na rede social, então no canal brasileiro você vai me achar lá e a gente pode falar desse curso. E assim, gente, é tão importante. Quando eu conheci o Seletividade Alimentar Pede, que hoje é o Ânima Alimentar, então, quando eu conheci vocês e quando eu ouvi a forma que vocês falavam sobre alimentação, que vocês falam sobre a amamentação, eu me identifiquei tanto que, assim, eu falei, poxa, alguém fala daquilo que eu sempre quis falar, mas no contexto da amamentação. Só que, assim, esse indivíduo é um indivíduo só. Esse indivíduo vai começar a amamentar aqui e ele vai começar a introdução alimentar aqui e ali na frente ele vai precisar desmamar e ali na frente ele vai precisar ingerir aqueles alimentos para poder se desenvolver bem e ter uma relação bacana com esses alimentos e se constituir um indivíduo que se alimenta e que partilha dos momentos sociais que a alimentação traz. E quando eu ouvi a maneira que vocês falavam sobre isso e tudo, eu achei assim o casamento perfeito. Eu falei, meu Deus, se todo fono entendesse, né, desde o iniciozinho, assim, do processo alimentar,
o estabelecimento da alimentação, né, de fato, do sujeito, da criança, do sujeito, o quão bons terapeutas alimentares a gente seria, né? Desde o início até agora. Não importa se você quer trabalhar com amamentação ou se você quer trabalhar com crianças maiores. Seria muito maravilhoso. A gente sentiu isso também de ti, né? Por isso que a gente, no ano passado, já vai dar um ano que a gente fez aquela aula em conjunto. Mês que vem? Verdade. Meu Deus, agora quando Verdade. tava falando, eu pensei, já faz um ano que a gente fez uma parceria. A gente também sentiu isso bastante de ti, de tipo, olhar para a amamentação e para relação, não só olhar para o que a Fono tem mais de para contribuir, né? E eu acho essa tua fala dos profissionais muito importante, porque a gente tem também profissionais bons e ruins em todas as áreas do mundo, mas na Fono a gente tem muita gente que coloca que é doutora quando não é, que é consultora quando não é. Por exemplo, eu, que sei minha alimentação, nunca falei que eu fiz consultoria de alimentação. Nunca ninguém me indicou para uma consultoria, porque eu não sou consultora. Agora, muita gente das pessoas que eu fiz residência eram profissionais e médicos, eles com disfagia me encaminham. E aí, quando é disfagia, eu vou fazer uma avaliação, sim, acaba sendo ajustar mais o bebê do que a mãe. Então, funcionava, mas eu dizia, a mãe chegava dizendo, eu vim fazer uma consultoria, eu não. Eu não, então, eu não sou consultora. Eu sou fono e eu vou ver porque tem uma suspeita de disfagia. E acabava sendo bebês mais graves que eu pegava. O que eu amava igual porque era um ajuste. É mais. Eu acho disfagia mais tranquilo que recusa. Mas posso estar errado. Mas a minha sensação para eu trabalhar, eu com a situação, né, sinto mais facilidade, talvez, não sei. E ainda assim não tinha essa formação, não tem essa formação em consultoria, né? Mas é muito da gente saber nosso limite terapêutico e falar, né? Que a gente sempre, a gente fala nas aulas também e nas formações. E outra coisa que a gente se identificou muito contigo é essa vontade, essa alegria em compartilhar todo esse conhecimento. Não é de tipo, ah, eu vou guardar essa informação para quem? Não, tu também tá sempre contribuindo e dando coisas que porque conhecimento é uma coisa que a gente tem para dar. Dando conhecimento no Instagram, nas aulas, no teu curso mais detalhado ainda. O que na nossa geração também tem muito essa reclamação, né, de fonos mais antigas dizerem mais ou menos como fazem, mas não exatamente como fazem. Não sei se talvez por uma questão didática, a Fontanese fala isso. Às vezes a gente acha que a pessoa não sabe explicar o que ela está fazendo e que realmente ela faz, mas que ela não sabe passar didaticamente como faz ou como explicar, né? Essa porque isso também é uma coisa que tu tem que aprender a fazer, ou tu tem um dom de fazer, de conseguir fazer analogias e explicar de uma forma simples, ou tu aprende a dar aula, né? O que é diferente de saber e fazer bem. Não sei, fiquei Isso. Eu pensando. acho que ou desse dom, ou desse processo de aprender, eu acho que tem uma coisa que nos une, esse laço invisível que talvez nos une, é algo relacionado a querer compartilhar e não ser detentora do conhecimento que a gente adquire, né? Não tem esse medo de passar o que se sabe. Eu acho que, pelo contrário, tem essa energia de passar tudo e um pouco mais, né? Tanto que a gente brinca, nós três falamos, não, a gente fala demais, a gente se empolga, a gente vai indo, nos volta, volta, né? A gente não sabe nem quanto tempo já deu de gravação aqui, mas Já a deu gente uma hora. sabe que, tipo, ó, já estamos passando do tempo, enfim. Então, acho que isso é bacana da gente pensar e sugerir que se você quer trabalhar com isso, se você quer conhecer mais sobre isso, procurem pessoas também que estejam dispostas a fazer trocas, a conversar. E todo o processo de aprendizagem e todas as áreas que estão em expansão e até as que já estão consolidadas sofrem processos de modificação, né? Então, que a gente possa aí estar dançando na mesma responsividade que a gente fala da alimentação, que a gente possa estar dançando com esses movimentos de aprender, né? Perfeito. É isso, meninas. Eu não tenho mais uma vírgula para acrescentar. E eu quero dizer assim que a gente precisa se unir enquanto categoria, né? Eu sempre falo sobre isso, até parece meio clichê, mas é muito isso. A gente tem um potencial enquanto fonoaudiólogo e de uma gama assim que principalmente você que tem a vivência de fora do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma gama de atuação tão maravilhosa, né? E assim a gente tem
eu penso, né, isso é uma opinião minha, que a gente tem uma formação assim bem completa, a nível generalista mesmo, que a gente consegue visualizar cenários de várias faces do desenvolvimento infantil, que a gente precisa começar a valorizar os profissionais da nossa categoria que realmente tem esse compromisso de passar um conhecimento de qualidade, de realmente compartilhar isso e se fortalecer mesmo e começar a se unir em prol das coisas que a gente acredita mesmo, porque acho que é por aí que as coisas vão acontecendo, né? Que a alimentação vai se constituindo e que a gente consegue ajudar as famílias. Uhum. Muito bem colocado. Então, a gente vai se encerrando. Primeiro, agradecer a tua participação, a ter aceitado esse convite para vir falar um pouquinho nosso episódio para Agosto Dourado, e pedir para te deixar teu arroba direitinho para quem estiver ouvindo te achar, apesar de que vai estar na descrição também, mas pode falar. Então, se vocês quiserem me achar, meu arroba lá no Instagram é Fono Carol Brasileiro. Geralmente a rede social que eu tenho utilizado é o Instagram mesmo, então é facinho de você me encontrar por lá. Se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar no contato@carolbrasileiro.com, eu vou te responder também. A gente pode trocar. E eu tô às ordens, meninas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por essa troca, por essa conversa maravilhosa, que vocês sabem que eu poderia passar o tempo inteiro aqui conversando. Nem ia perceber o tempo passar, assim como eu não percebi. Você falou, já passamos o tempo e eu nem percebi. E é assim também para você que gosta de amamentação. Agora no Gosto Dourado a gente tem um tema que é apoia a amamentação. Deixei até aqui, apoia em todas as situações. E apoiar a amamentação vai muito além do que a gente dizer como é que a amamentação deve acontecer, da gente falar para a mãe o que que ela tem ou o que ela não tem que fazer. E Uhum. apoiar a amamentação também é apoiar os cenários de amamentação possíveis, né? Sucesso de amamentação não é só amamentação exclusiva, e a gente precisa apoiar sempre a decisão da família sobre tudo, né? Colocar, assim, as escolhas e, claro, promover o aleitamento de forma a mostrar que o leite materno é realmente o melhor alimento para essa criança, é sim uma prioridade, mas apoiar tem muito a ver com dar a mão a essa família. Vocês querem Uhum. amamentar, eu tô aqui com vocês. Vocês estão optando por fazer um aleitamento misto, eu tô. Acho que é esse nosso maior desafio hoje, né? E todos os cenários possíveis de amamentação, né? Uma mãe que às vezes não tem rede de apoio, ah, uma mãe que às vezes tem rede de apoio, mas que não está disposta a amamentar. Então, existem N cenários possíveis e a gente tem que estar disposto a apoiar. É isso. Sim. Muito obrigada, Carol. Foi lindamente esse teu encerramento, acho que foi perfeito, assim. Então a gente agradece muito a tua disponibilidade e o, a riqueza da discussão, dessa conversa que fluiu mesmo muito. Então, muito obrigada. Para quem não segue a gente ainda, segue lá, @animalimentare. Se tiverem qualquer dúvida, quiserem mandar qualquer informação, podem mandar para a gente também, animalimentare@gmail.com. E é isso, gente. Muito obrigada.